Graça e paz, amado e amada de Deus, estamos aqui para mais um encontro com a Palavra de Deus em família. Vamos orar? Senhor Deus, estamos aqui diante da Tua Palavra, Pai. Que o Senhor possa falar ao nosso coração aquilo que o Senhor já tem proposto para cada um de nós. Ajuda-nos, ó Pai, não apenas a compreender a Tua Sagrada Escritura de uma forma intelectual, Senhor, mas que nós tenhamos um desejo sincero em nosso coração de Te buscar, Te conhecer, aprender com o Senhor, ter um encontro com o Senhor, Pai. Como Isaías declara ter visto o Senhor assentado em alto e sublime trono, as abas das suas vestes enchiam o templo, e quando ele viu a tua santidade, Pai, e reconheceu que ele era um homem impuro, de lábios impuros, que vivia no meio de pessoas de lábios impuros, ele pensou: ai de mim, porque eu vi o Rei, o Senhor dos Exércitos. Pai, mas a tua misericórdia o alcançou, e ele foi perdoado de todos os pecados e enviado como profeta do Senhor às nações. E é um dos profetas que mais anunciou a chegada da tua palavra ao mundo, o nosso Senhor Jesus Cristo, 700 anos antes. Pai, a tua palavra é fiel, assim como o Senhor é fiel. E te damos graças por isso. O que nós mais queremos, Pai, é andar na tua presença e te conhecer mais e mais e ter um relacionamento com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero compartilhar com vocês hoje um texto que o Senhor colocou no meu coração e que eu já tenho compartilhado com alguns irmãos, justamente por conta das aflições. Jesus disse que havia nos dito algumas coisas, isso está lá no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, eu tenho vos dito essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês passarão por aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus havia dito isso, né? Ele estava dizendo: olha, eu disse a vocês essas coisas, né? Que coisas eram essas, né? Então, a gente olha os capítulos anteriores até o 16 e a gente vai ver que Jesus falava quem ele era, para onde ele ia, que ele prepararia lugar para nós, que ele enviaria o Espírito Santo para nos auxiliar, para nos ensinar, para nos lembrar de tudo aquilo que ele havia nos ordenado, para convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Então Jesus vinha falando coisas para nos confortar, porque havia chegado a hora dele voltar para o Pai. Então ele já estava aqui às vésperas da sua entrega, porque ele se entregou por nós. Ele não foi preso, ninguém teria domínio sobre ele se ele não tivesse permitido isso. Ninguém poderia tirar-lhe a vida. Ele a entregou espontaneamente, por amor de nós. E aí então ele diz: olha, vocês tenham paz em mim, na fé, nesta fé, por vocês saberem quem eu sou e nas promessas que eu fiz a vocês. Porque neste mundo vocês terão aflições. E, amados, Deus, Ele não criou as aflições. As aflições, né, as tribulações, e aí a gente pode pensar em várias delas, né? Doenças, né, as enfermidades de forma geral, as dores emocionais, físicas que nós sentimos, os problemas, crises de relacionamento conjugais, com os filhos, com irmãos, com amigos, na empresa, as crises financeiras, enfim, tudo que acontece no mundo, todo o mal, toda a guerra, toda a maldade, tudo isso
Jesus chama de aflições, mas isso é consequência do nosso pecado. Não existe um único ser humano que não tenha pecado. Jesus foi o único, porque sendo Deus, se fez humano e venceu o mundo, venceu o pecado, e por isso também venceu a morte em nosso lugar, para nos dar vida. Mas todos os outros seres humanos pecaram. Em Gênesis, capítulo 3, nós vamos ver a queda do ser humano. O homem e a mulher, os primeiros criados por Deus. Eles pecaram. E como o pecado não pode permanecer na presença de Deus, eles foram expulsos. E lá no capítulo 3 de Gênesis, Deus anuncia que a terra foi amaldiçoada por causa do pecado do ser humano. Então nós estamos mesmo vivendo num momento de muita aflição e tribulação. Mas existem dois tipos de pessoas. Existem aquelas que estão nas trevas, sem Deus no mundo, e essas vivem as tribulações de uma forma sem esperança, desesperada, e por isso entram em depressão e uma série de coisas. E existem aqueles que andam com Deus e passam pelas mesmas aflições, com uma diferença, com uma convicta esperança nas promessas de Deus. Enquanto o mundo tem uma esperança duvidosa, eu espero que um dia isso acabe, que essas aflições passem. Aquele que crê em Deus, ele espera, ou seja, ele tem uma esperança de quem espera porque crê, porque tem fé, porque está convicto naquilo que espera. E Deus nos dá muitas promessas na sua palavra. O apóstolo Paulo mesmo diz lá em Romanos capítulo 8, verso 18, que para mim tenho como certo que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada em nós, nos filhos de Deus. Então a gente não vive pelas circunstâncias, a gente vive por esta convicta esperança na promessa daquele que não pode mentir. Ele não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender do que prometeu. Aquilo que ele prometeu, ele cumpre. Então isso nos alegra. O mesmo apóstolo Paulo, no capítulo 12 de Romanos, verso 12, ele vai dizer, estejam alegres, na esperança. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação, na aflição e perseverem em oração. É isso que Deus mais quer para nós, e com isso, com esse espírito de fé, de confiança em Deus, a gente vai passando pelas provas, pelas aflições, mas de uma forma diferente da que o mundo passa. A gente tem, apesar das dificuldades, a alegria. E não há alegria maior do que saber que somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Jesus Cristo. Amados, diante dessas aflições, eu gostaria de trazer aqui 2 exemplos. Um exemplo, na verdade os 2 exemplos estão no Antigo Testamento, São os 2 primeiros reis de Israel, o primeiro Saul, o segundo Davi. Ambos foram ungidos rei a pedido de Deus, através do profeta Samuel. Mas eles tiveram atitudes diferentes. Eu gostaria, então, de explorar essas atitudes para nós entendermos como nós podemos enfrentar essas aflições e vencer. E a primeira delas está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 13, e nós vamos ler aqui a partir do versículo 6. Quando os homens de Israel viram que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, se esconderam em cavernas e em buracos, entre rochas, em túmulos e cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão e foram para a terra de Gade e Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor, de medo.
Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse: Tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para o saudar. Samuel perguntou: O que foi que você fez? Saul respondeu: Vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que você não vinha no prazo combinado, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas, eu disse comigo: Agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então Samuel disse a Saul: Você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração. Deus buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Este é o primeiro exemplo, o exemplo de Saul. Saul não confiava na palavra de Deus. O profeta Samuel disse: Espere 7 dias, que eu virei até você e farei sacrifícios a Deus. Vou orar a Deus, para que Ele abençoe você e você possa vencer a batalha. E Saul, no 7º dia, angustiado com aquele movimento de medo e de dispersão dos seus soldados, vendo o exército filisteu, que estava reunido em um número absurdo, era realmente como o pó da terra, tanta gente que tinha, movido por medo natural, não confiando na palavra de Deus, ele mesmo fez o sacrifício. Por quê? Para evitar que o povo se dispersasse e ele ficasse cada vez com menos soldados. Mas Deus havia ordenado o contrário: espere Samuel. Então, Saul cometeu também outras coisas que deixaram Deus triste e sabedor de que ele não poderia reinar sobre o seu povo. Por quê? Porque ele não dava ouvidos a Deus. Ele tinha um coração orgulhoso, humano, sem fé em Deus. Fazia algo da sua inteligência, confiava na sua força e não nas palavras do Senhor. E por isso, então, Deus buscou um homem segundo o seu coração. Que homem era esse? Davi. Deus disse a Samuel: vá até Belém, até a casa de Jessé, e você vai ungir um dos seus filhos como rei em Israel. E Samuel foi, pegou o azeite e foi até lá. Quando ele chegou e disse a Samuel, Samuel chegou e disse para Jessé, traga-me os seus filhos, porque nós vamos ungir um deles como rei. E Jessé foi trazendo, dos mais velhos até o mais moço. E começou ali, trazendo Eliabe. Quando Samuel viu Eliabe, era um homem alto, forte, de boa aparência, ele pensou no coração: certamente eu estou diante do ungido de Deus, que será rei sobre Israel. Mas Deus, que conhece o coração e a mente do ser humano, falou para Samuel: Samuel, você está olhando a aparência. Deus não julga como o ser humano julga. Deus olha o coração. E aí então foi vindo um após outro, e quando passou todos os filhos, quase todos, Samuel pergunta a Jessé: não tem mais nenhum? Porque Deus não escolheu nenhum desses. E aí Jessé disse: não, tem o menorzinho deles, o nosso caçulinha, que está cuidando das minhas ovelhas. Então chame-o, porque nós não sentaremos à mesa antes que ele chegue. Eu vejo que Davi estava desprezado,
pelo próprio pai. O pai não punha fé nele. E ele estava cuidando do quê? Das ovelhas do pai. Então Deus não quer ninguém forte, inteligente, nem nada disso, mas alguém com o coração disposto a cuidar das ovelhas dele, do povo dele. E aí então unge Davi como rei. E aí eu quero levar vocês, aí peço que abram a Bíblia, eu também vou colocar aqui embaixo, no descritivo, né, todos os textos, se couber, né? Mas nós vamos lá para o primeiro livro de Crônicas, agora no capítulo 14, a partir do versículo 8, que diz assim: Quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre todo Israel, subiram todos para prendê-lo. Quando soube disto, Davi saiu contra eles. Mas os filisteus vieram e investiram contra ele no vale dos Refaíns. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: Devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu: Vá, porque os entregarei nas suas mãos. Então Davi foi até Baal-Perazim e os derrotou ali e disse: Deus, por meio de mim, rompeu as fileiras inimigas como as águas rompem barreiras. Por isso chamaram aquele lugar de Baal-Perazim, que significa Senhor das brechas. Os filisteus deixaram lá os seus deuses, e Davi ordenou que fossem queimados. Os filisteus tornaram a subir e fizeram uma nova investida no vale. De novo Davi consultou Deus, e este lhe respondeu: Não vá atrás deles, mas rodeie por detrás e ataque-os por diante das amoreiras. Quando você ouvir um barulho de marcha pelas copas das amoreiras, saia para a batalha. É Deus que saiu à sua frente para atacar o exército dos filisteus. Davi fez como Deus lhe havia ordenado e atacou o exército dos filisteus desde Gibeão até Gezer. Assim a fama de Davi se espalhou por todas aquelas terras, e o Senhor fez com que todas as nações tivessem medo dele. O Senhor fez com que todas as nações tivessem medo dele. Vamos ver o que Davi fez de diferente de Saul? Então veja que diante da aflição de um ataque inimigo, Davi primeiro consultou ao Senhor. Senhor, o que eu devo fazer? Devo atacar ou não? E Deus disse: vá. Se Deus tivesse dito não vá, Davi, mesmo vendo o exército filisteu se ajuntando para atacá-lo, ele ficaria aonde estava, porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus, obediente, que crê, que confia. Mas Deus ordenou vá, e ele foi. Então, a segunda lição que nós vemos aqui é que a primeira foi: ouça a Deus. Ouça. Busque o conselho de Deus. Amados, eu vou voltar um pouquinho ainda nessa primeira lição, porque me veio à mente o Salmo 37,5, que diz assim: entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. O que é confiar os caminhos ao Senhor? Confiar as suas decisões, confiar as suas escolhas, escolher o caminho. Confia o teu caminho, eu devo ir por aqui ou por ali, Senhor? E, amados, a única forma de nós sabermos qual é a vontade de Deus é conhecendo a palavra de Deus. Se você não ler a palavra de Deus, Deus não poderá responder a tua dúvida. Qual é o caminho que eu devo seguir? Bom, a resposta já está dada. Se você não me ouve, como é que você vai poder seguir o melhor caminho? Então a primeira coisa que nós precisamos entender é: eu preciso conhecer a Deus. Eu preciso conhecer os mandamentos de Deus, as orientações de Deus para a minha vida em todas as áreas.
E a palavra de Deus nos ensina sobre tudo, sobre como nos comportar no trabalho, nos relacionamentos, como pai, como marido, como esposa, como filhos, como profissionais, como líderes, porque a palavra de Deus nos ensina tudo isso, nos dá ensinamentos para a saúde, é a base da justiça, da ética, do juízo. Então veja, da justiça, né? Então veja que eu preciso entender qual é o coração de Deus, para que eu possa ter um coração semelhante ao de Davi, que não era um homem perfeito, mas Deus declarou: é um homem segundo o meu coração. Então, amados, a primeira coisa, então a primeira lição para lembrar é: consulte ao Senhor. E voltando ao Salmo 37:5, né, entregar os caminhos ao Senhor é submeter as minhas decisões e escolhas à palavra de Deus e confiar em Deus. Por quê? Porque só confiando eu posso obedecer. E aí então eu tenho a promessa: o mais o Senhor fará. E a segunda de novo, né? Davi foi. Diante da ordem, Davi foi. E fez exatamente como Deus havia ordenado, conforme nós vimos no versículo 16. Nós estamos em 1º livro de Crônicas, capítulo 14, diz assim, verso 16, Davi fez como Deus lhe havia ordenado. Então, amados, quando a gente lê a palavra e faz segundo o que Deus ordenou, então Deus nos dá a vitória. Então, esta é a segunda lição, obedecer. A primeira é ouvir, consultar a Deus, confiar em Deus. A segunda é obedecer a Deus. A terceira é reconhecer que é Deus quem faz através de nós. A gente vê no Salmo 127, no versículo 1, que o salmista diz assim: se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, amados, não adianta o nosso esforço, a nossa inteligência, não adianta nada, se Deus não nos abençoar. E a bênção de Deus, ela está alinhada à obediência à sua palavra. Se nós escolhermos um caminho diferente, não tem a nossa bênção. A bênção está associada à obediência. Então a gente vê aqui que Davi obedece. E aí reconhece, né? Porque a palavra diz assim, né? Olha o que Davi diz no verso 11, perdão. Então Davi foi até Baal-Perazim e os derrotou ali e disse: Deus, através de mim, rompeu as fileiras inimigas como as águas rompem barreiras. Veja que ele não traz o mérito para si. Ele diz que foi Deus quem fez através dele. Isso também me faz lembrar o seguinte, né? Quando Deus dá a ordem, quando você ouvir o barulho de marcha sobre as amoreiras, ataque Davi, porque foi Deus que saiu à sua frente. Saiu à sua frente. Mas isso não significa que nós não devamos fazer a nossa parte. Deus faz, Ele abençoa, Ele vai à nossa frente, mas nós também devemos fazer a nossa parte. O que é natural, o que cabe a nós fazermos, nós devemos fazer. O extraordinário, quem faz é o Senhor, através de nós. Deus quer salvar a muitos, amados, através da nossa vida. Mas Ele deu uma ordem: vá e pregue o Evangelho. E é isto que eu estou fazendo aqui agora. Pregando a palavra de Deus a vocês. Para que vocês sejam alcançados pela graça de Deus. Transformados, santificados, salvos por ela. Amados, então, a terceira lição é reconhecer que é Deus quem faz através de nós. Isso me lembra também um conselho de Moisés em Deuteronômio, no capítulo 8, quando ele diz assim, resumidamente, depois vocês leem o texto, mas ele diz: olha, quando vocês tiverem herdado a terra que Deus prometeu a vocês, tiver abençoado vocês,
vocês tiverem plantado, colhido bons frutos, depois que vocês tiverem edificado boas casas e tiverem acumulado riquezas, não diga no coração de vocês: foi a minha inteligência e o meu braço que conquistaram essas coisas, se esquecendo de Deus. Porque é Deus quem dá força a vocês, é Deus quem abençoa vocês, é Deus que faz com que vocês adquiram riquezas. Então Moisés estava alertando sobre o orgulho, sobre a soberba. Nós precisamos ser humildes em reconhecer que é Deus quem faz através de nós. Tanto nós como tudo que temos pertence ao Senhor. Nós passamos e tudo aquilo que Deus nos presenteia nesta vida passa também. Nós não levamos nada daqui. Nós somos mordomos, administradores da multiforme graça de Deus na nossa vida. Voltando aqui, amados, então tem um terceiro aprendizado, que é: siga o Senhor Jesus Cristo. Amados, a gente vai ver no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, não me recordo aqui qual é o versículo, mas Jesus, ele dá uma palavra que é: vinde após mim, né? Aquele que quer ser o meu discípulo, vinde após mim. Mas tudo bem, depois eu vejo aonde que ele está e compartilho aqui embaixo no vídeo. O capítulo 9, ele é bem extenso. Mas ok, amados, o mais importante não é o endereço, mas é a palavra dele. Quem quer ser o meu discípulo, venha após mim, dia após dia, tome a sua cruz e me siga. Essa palavra, amados, fala muito forte no meu coração. Por quê? Porque aquele que quer ser discípulo de Deus tem que seguir a Deus. Quando nós estamos seguindo Jesus Cristo, aonde Ele está? Ele está na nossa frente. Ele saiu à nossa frente. Esse é o tema de hoje, amados. Não tenham medo. Deus sai à sua frente. Não tenha medo. Deus sai à sua frente. Assim como fez ali que nós lemos com Davi. Pensando em Cristo, que é Deus, Deus Filho, Deus que se fez carne e esteve aqui entre nós, conforme o evangelista João fala no seu evangelho, no capítulo 1. Amados, quando eu sigo a Jesus Cristo, eu estou colocando Deus à minha frente. E aí então eu preciso aprender e a repetir, porque seguir a Cristo é obedecer a Cristo, é obedecer a palavra de Deus. E isso simplifica tudo, porque quando eu sigo a palavra de Deus, eu coloquei ela à minha frente, Deus saiu à minha frente, por isso eu não preciso temer. É Ele quem vencerá as minhas batalhas, segundo a sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia sobre a minha vida. Então é essa reflexão que eu queria propor hoje para vocês, que vocês continuem lendo, meditando. Não resuma o conhecer a Deus em apenas alguns minutos, né? Entre 30 e 50 minutos que nós fazemos os nossos devocionais aqui. Mas busque-o diariamente, amados. Ore ao Senhor, abra o seu coração, converse com Ele e leia a sua palavra. Não existe cristão se não houver palavra de Deus. Há uma estatística de que 70% dos cristãos nominais, eles se dizem cristãos, não conhecem a Bíblia, não leram toda a Bíblia. Como pode confiar, como pode ouvir a Deus se não dedicou tempo para ler a palavra dele? E é a palavra que traz a fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Esta palavra é poderosa, conforme o apóstolo Paulo diz, né? Ela é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Que Deus abençoe a tua vida, o teu caminho, a tua semana, e nos encontramos na próxima segunda-feira, se o Senhor permitir. Amém.